Bom, vamos fazer aí então um exercício de taxas relacionadas. Então esse exercício diz o seguinte: um quadrado se expande de tal maneira que seu lado varia a razão. Peraí, deixa eu colocar aqui. Seu lado varia a razão de 5 centímetros por segundo. Isso quer dizer que, se a gente chamar o lado de x, a taxa de variação do x em relação ao tempo é 5 centímetros por segundo. Determine a taxa de variação. Determine a taxa de variação da área no instante em que o lado do quadrado possua 6 centímetros de comprimento. Então, ó, o que a gente quer é a taxa de variação da área em relação ao tempo quando o x for 6. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar uma função que relacione as informações, ou seja, uma função que relacione a área com o lado. A gente sabe que a área do quadrado é uma função do seu lado. A área é x ao quadrado. Só que para a gente encontrar essas variações, a gente vai precisar derivar isso aqui em relação a t e não a x. Só que implicitamente o x ele é uma função de t. Então, ó, implicitamente esse x ele é uma função de t. Por quê? Porque o quadrado se expande com o passar do tempo. Ou seja, então a medida do lado do quadrado é uma função do tempo t. Então, na hora da gente derivar isso aqui, quer dizer, derivando em relação a t, temos. Isso aqui vai ficar, então, a derivada de a derivada de a em relação a t vai ser igual à derivada do a em relação ao x, porque a gente tem que derivar primeiro a função mais externa, a função mais externa é uma função de x, vezes a derivada do x em função de t. Daí isso vai ficar a derivada de a em relação a t vai ser igual. A derivada do a em relação a x é 2x, vezes a derivada do x em relação ao t. Aí a gente sabe que dx dt é 5. Então isso aqui a gente vai substituir por 5. E o que a gente quer é dA dt. Só que a gente quer dA dt quando o lado do quadrado é 6. Então vamos substituir o x por 6. Daí a gente vai ter a taxa de variação da área em relação ao tempo vai ser 2 vezes 6 vezes 5. Que vai dar 2 vezes 6, 12, vezes 5, dá 60. Taxa de variação da área em relação ao tempo, então 60 centímetros quadrados por segundo. Que de fato, esse x aqui é centímetro, a gente multiplicou por dx dt, que é centímetro por segundo. Então, resposta, 60 centímetros quadrados por segundo. Aí vamos ao segundo exemplo. Um ponto se move ao longo do gráfico de y igual a x à quinta em direção à origem, de modo que sua abscissa x varia a razão de 2 unidades por segundo. Só que observe o seguinte, esse ponto ele está se movendo em direção à origem. Se esse ponto está se movendo, deixa eu escrever aqui isso. Se ele se move em direção à origem, é porque a abscissa
diminui. Ele está indo para a origem, né? Ele está indo para o zero, então a abscissa diminui. Isso quer dizer que se a abscissa varia a razão de 2 unidades por segundo, então a taxa de variação do x, que é a abscissa em relação ao tempo, ela é menos 2 unidades por segundo. Por quê? Porque ela está diminuindo. Se ela está diminuindo, a taxa de variação tem que ser negativa. E aí a gente quer encontrar a taxa de variação do y, quando x é 4. Então a gente quer dy dt quando x é 4. E aí vamos ver como é que vai ficar isso. A gente já tem essa função aqui, ó, y igual a x aqui, ó. Então a gente vai derivar isso aqui em relação ao tempo. Vai ficar a derivada do y em relação ao tempo. É a derivada do y em relação ao x, porque o que a gente tem é o y como função do x, vezes a derivada do x em relação ao tempo, regra da cadeia. Aí isso aqui vai ficar dy dt, vai ser a derivada do y em relação ao x, está aqui, é 5x à quarta, vezes a derivada do x em relação ao tempo, que o problema deu, é menos 2 unidades por segundo. Sendo que a gente quer isso quando x for 4, então vamos substituir. Vai ficar dy dt, quando x for 4, vai ser 5 vezes 4 à quarta, vezes menos 2. 4 à quarta, 4 vezes 4, 16, vezes 16 dá 256, vezes menos 10 dá menos 2.560. Então, a resposta, o que a gente queria é a taxa de variação da ordenada em relação ao tempo, então vai ser menos 2.560. Aí